Olha, vamos encarar um dos livros mais desafiadores e, para muita gente, um dos mais incompreendidos de toda a Bíblia. Hoje, nossa análise vai fundo em Levítico para a gente descobrir por que, longe de ser um manual de regras empoeirado, ele é, na verdade, o coração que pulsa no centro da Torá. Mas, falando sério, quando alguém fala a palavra Levítico, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Para a maioria das pessoas, vamos combinar, as impressões não são lá muito animadoras, né? Talvez venham à mente umas leis sobre mofo nas paredes, proibições de comidas que parecem meio aleatórias ou sacrifícios de animais que são distantes, até um pouco bárbaros. A sensação geral pode ser de um livro denso, complicado e que no fim das contas não tem mais nada a ver com a gente. Mas e se essa fama toda for um grande mal-entendido? O que a gente vai ver aqui é como o Levítico, na verdade, encara uma das questões mais profundas da existência e monta a base para toda a história que a Bíblia conta depois. E tudo começa com um problema. Um problemão, na verdade. Um problema de proximidade perigosa. Simplificando, Deus se muda para a vizinhança. Pensa na cena. No finalzinho do livro de Êxodo, a presença gloriosa, avassaladora de Deus desce do Monte Sinai e vai morar no tabernáculo, bem no centro do acampamento de Israel. A energia pura da criação, a fonte de toda a vida, agora está acampada ali na porta ao lado. Era o que o povo queria, claro, mas isso cria uma tensão. Nossa, uma tensão explosiva. E aí que a gente chega na pergunta de vida ou morte que move o livro inteiro. Como é que um Deus que é pura santidade e poder pode viver no meio de uma comunidade humana, falha e imperfeita, sem que a presença dele simplesmente consuma todo mundo? Levítico é a resposta. É basicamente o manual de instruções para essa coexistência. E o mais fascinante está no nome original dele em hebraico, Vaikra, que significa "e ele chamou". Isso vira a chave toda. Não é um livro de proibições, mas sim um convite de Deus, mostrando o caminho seguro para a gente se aproximar dele. Claro que sobre quem escreveu esse manual existe um debate acadêmico. A visão mais tradicional diz que foi Moisés. A crítica acadêmica já sugere que foi uma compilação feita mais tarde por sacerdotes. E também existem visões que misturam as duas coisas. Mas o ponto crucial, para além do debate, é este. Por séculos, esse livro funcionou como a constituição espiritual e social de Israel. Então, como é que se gerencia essa presença tão santa? Bom, a primeira parte da resposta de Levítico é construir uma ponte feita de rituais, cuidadosamente projetada para conectar o santo e o comum de um jeito seguro. À primeira vista, o sistema de sacrifícios parece super complexo, mas na verdade ele se divide em duas grandes avenidas. De um lado, as ofertas voluntárias, que era um jeito de dizer obrigado ou de expressar devoção. Do outro, as ofertas obrigatórias, que serviam para dizer sinto muito e para consertar o que foi quebrado pelo erro. Cada um desses sacrifícios contava uma história. O holocausto simbolizava a entrega total. A oferta de manjares era gratidão pela terra fértil. A oferta de paz celebrava a comunidade. Era quase uma refeição compartilhada na presença de Deus. E as ofertas pelo pecado e pela culpa eram um mecanismo de restauração. Não só purificavam, mas exigiam que a injustiça fosse reparada. E no centro dessa ponte ritual estavam os sacerdotes. Pensa neles como os engenheiros do sagrado, os únicos autorizados a operar essa maquinaria de alta voltagem. E era um trabalho perigoso. A história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que oferecem um fogo estranho e são consumidos na hora, serve como um alerta brutal. Com a santidade de Deus, não se brinca. Mas o projeto de Levítico era ainda mais ambicioso. A santidade não devia ficar trancada lá no tabernáculo. A ideia era que ela transbordasse e chegasse em cada cantinho da vida de Israel. A palavra-chave aqui é santidade. E é fundamental a gente entender o que ela significa nesse contexto. Não é só sobre ser uma boa pessoa. Santidade em Levítico é sobre ser diferente, separado por um propósito. É replicar a ordem e a beleza do Criador na vida do dia a dia. E esse versículo é a tese central, é a diretriz de todo o livro. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em outras palavras, a identidade do povo deveria ser um espelho da identidade do seu Deus. É aqui que entram as famosas leis de pureza. E o lance delas não é sobre higiene, mas sobre criar um mapa simbólico do mundo.
Elas ensinavam o povo a fazer distinções entre o que representava a vida, o que era puro, e o que representava a morte, o impuro. E, curiosamente, essa lógica simbólica tinha efeitos práticos. As regras sobre doenças de pele, por exemplo, criaram um dos primeiros sistemas de quarentena da história. E a santidade vai mais longe ainda, invadindo duas áreas que a nossa cultura moderna tenta manter bem separadas da fé: o calendário e a economia. Para o Levítico, não existe essa divisão. O tempo e os recursos também são sagrados e devem refletir a justiça de Deus. O tempo em Israel era marcado por um ritmo sagrado. As 7 festas anuais funcionavam como um lembrete constante, uma pedagogia da memória. Cada celebração era um capítulo da história da nação, reencenado para que ninguém esquecesse de onde veio e a quem pertencia. Mas a ideia mais radical de Levítico sobre o tempo e a economia está encapsulada neste número aqui, 50. Ele representa o ano do jubileu. Imagina só, um reset socioeconômico programado. A cada 50 anos, a sociedade inteira parava. Dívidas eram perdoadas, escravos por dívidas eram libertados e as terras voltavam para suas famílias originais. Era um mecanismo poderosíssimo para impedir a pobreza sistêmica. E a base para essa lei revolucionária é uma afirmação teológica muito radical, resumida neste versículo: a terra pertence a Deus e ponto final. Os seres humanos são apenas inquilinos, administradores. Isso impedia que a riqueza se acumulasse para sempre nas mãos de poucos e garantia que cada geração tivesse uma nova chance. Ok, rituais, pureza, jubileu. O que tudo isso tem a ver com o nosso mundo hoje? O legado de Levítico é que ele nos dá a gramática fundamental, o vocabulário para a gente entender o resto da história bíblica e, o que é surpreendente, para a gente questionar a nossa própria realidade. Pois é, Levítico ainda importa. Primeiro, porque sem ele, conceitos como expiação e santidade perdem o sentido. Ele é o dicionário. Segundo, ele nos desafia a abandonar essa ideia de que a fé é um assunto privado. Para Levítico, a espiritualidade real se manifesta na forma como a sociedade trata seus doentes, seus pobres e seus estrangeiros. A fé tem consequências públicas. E isso nos leva a uma pergunta final, que é a aplicação direta da lógica de Levítico. O livro argumenta que se alguém quiser saber qual é o verdadeiro Deus de uma nação, não deve olhar para os templos, mas para o seu sistema econômico, suas políticas de saúde e seus tribunais. Então, se a gente usar essa mesma lente para olhar o nosso mundo hoje, o que a nossa sociedade revela sobre aquilo que, no fundo, nós realmente adoramos?